da pessoa idosa. Isso é uma mudança no nome. Como é que você avalia esse tempo, primeiro, em termos de garantia de direito, em termos de que está no Estatuto próprio e nas leis? Pronto, então, como eu disse, algumas conquistas foram fruto da luta dos trabalhadores, na Constituição de 88, não saiu do nada, algumas conquistas lá. A Constituição, a gente sabe que a Constituição, apesar de tudo, é uma Constituição a serviço da propriedade privada, mas ela tem conquistas sociais, fruto da correlação de força na década de 80. De lá para cá, essa Constituição está sendo desconfigurada, né? Todo dia uma emenda constitucional desconfigurando a Constituição de 88. Mas em relação à pessoa idosa, lá tinha dito, né, garantia a pessoa idosa de direito, inclusive antes, no regime militar, a população idosa que é do BPC, hoje, que ganha um salário mínimo, ganhava meio salário mínimo, por exemplo. Então, não deixou de ser uma conquista. Se ganhar de meio salário mínimo para um salário mínimo, isso é um avanço. Fruto da correlação de força da luta, inclusive, dos ativos, dos aposentados, da COBAP na época e tal. E ao longo do tempo, quando a gente chega é interessante, né? O Estatuto da Pessoa Idosa, ele foi promulgado em 1 de outubro de 2003. Mas ele começou a ser gestado lá atrás, em 2001, inclusive com a participação de entidades da pessoa idosa. Tem um projeto do deputado Paulo Paim, que foi abraçado pelo movimento, inclusive de boa parte da população, dos representantes dos idosos e tal, e que levou algumas conquistas. E tem conquista, mas vamos dizer aqui também, dos limites dela. Quais são as conquistas que a gente vê mais no Estatuto da Pessoa Idosa? Você tem lá, por exemplo, e aí já é uma conquista geral, mas tem prioridade para a pessoa idosa. O SUS. A gente viu na pandemia a importância do SUS, né? Um sistema único de saúde. Para a pessoa idosa, ela tem prioridade. E se a pessoa idosa tiver 80 anos, tem mais prioridade do que o de 60, por exemplo. Certo? Ou seja, porque, de fato, a tendência da pessoa de 80 anos ter mais dificuldade, né, de se locomover, as coisas, do que uma pessoa de 60, em média. Não quer dizer isso, tem gente de 80 ainda bem, né, disposta, etc. Mas, em média, é isso. Então, tem isso aí. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que também foi um avanço, nesse sentido, que tem o BPC, mas também tem, por exemplo, o Bolsa Família, tá, com uma assistência social, certo? Então, atinge as famílias também. Mas o Bolsa Família é fruto também da miséria, né? Se as pessoas ganhassem bem, trabalhando, não precisaria do Bolsa Família. Mas, diante de você não ter o Bolsa Família, se as pessoas estão passando necessidade, tem que ter Bolsa Família. Só que os governos não estão com políticas de gerar empregos para acabar com a fome, miséria, moradia, qualidade de vida mesmo, né? Virou, assim, uma coisa sem querer resolver o problema, que é justamente gerar emprego de qualidade para as pessoas viverem bem. Mas não deixa de ser uma conquista social, né? Então, ela tem, por exemplo, tem prioridade, a pessoa idosa tem prioridade em filas, tem prioridade em estacionamento, tem prioridade, por exemplo, na ação judicial, em ações do Ministério Público, o próprio Ministério Público pode representar. Já tem, por exemplo, você pode denunciar a Polícia Civil por maus tratos, qualquer injustiça da pessoa idosa. Então, você já pode ter algumas delegacias até especializadas, certo? Em pessoa idosa. Aqui em Recife mesmo tem uma. Várias criminais específicas, alguns locais também têm. Então, são, assim, conquistas importantes, né? No transporte estadual, por exemplo, tem o transporte interestadual, você tem 2 passagens de graça, né? Na questão da medicamento, de forma continuada, a farmácia popular garante, inclusive você entrar no site da prefeitura, de sua prefeitura, do governo do estado, tem lá os medicamentos que oferece de graça, né? Para as pessoas. Então, são conquistas, né? No entanto, está bem longe do que o Estatuto defende como disposição, inclusive, preliminar. O Estatuto diz o seguinte: idosa é a pessoa igual aos 60 anos de idade. Se tiver 60, essa é a definição, que é anterior já vem de antes. Mas ela diz o seguinte: veja só, a pessoa para gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, ela tem que ter todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua vida de saúde física e mental, o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Um dia desses, quase que Bolsonaro tentava dar um golpe nesse país, né? Até a liberdade foi ameaçada, as pessoas morreram na pandemia. Então, ou seja, muitas coisas são corretas para no Estatuto. A gente tem que lutar por isso.
Mas não se implementa porque também não é política de nenhum governo implementar isso a fundo. No fundo, que você vai ver, na verdade, no Estatuto, é o peso maior da família. Então, a família passa a ser um peso fundamental para o Estatuto. Ele coloca em primeiro lugar tanto a Constituição de 88, como o Estatuto da Pessoa Idosa, como um Programa Nacional do Idoso, de que a família é responsável principal por tudo. Mas quando a gente viu a situação da família lá, aí está aqui registrado no Estatuto. Quando você chega lá, bota a família com os dados que eu coloquei aqui, da família estruturada, com baixa renda, com a redução, inclusive, menor da família, né? Porque a família reduziu o tamanho. Com todos os problemas sociais que a gente vê da família e da situação dela hoje, o Estado não se responsabiliza. E se a pessoa idosa for abandonada alguma coisa, quem é o primeiro processado é a pessoa, o parente mais próximo. Mas o Estado não é processado. Quando a gente vê uma criança que não tem condições, uma família que não tem condições de pagar uma creche, o que é que se tem o Estado de fazer? O Estado, a obrigação do Estado é garantir creche para todo mundo. Para a criança, né? De 0 a 3 anos de idade. E a pessoa idosa? Não tem isso. Inclusive, os asilos aí, a maioria são poucos asilos. Inclusive, esse tema asilo está até mudando agora, né? Estão botando como um Instituto de Longa Permanência, o nome se dá agora, né? É o LPI, Instituto de Longa Permanência Pessoa Idosa. A maioria desses LPIs são privados. Uma pessoa, por exemplo, de classe média, que quiser botar um LPI, em média, vai gastar R$5.000 por uma pessoa idosa para colocar no LPI. Uma população pobre, quando coloca, primeiro, poucos existem nos municípios. Nesse município, geralmente, a gente faz... Inclusive, os dados que a própria IPEA analisou já em 2016, que tem muito poucos, que a gente chama esses LPIs, né? Que as pessoas fiquem lá, por exemplo. Inclusive, não ficar por lá, por ficar por local, né? Mas ser tratado de dignidade, ter atividade, interagir com outras pessoas, né? Essas são as famosas casas de repouso, né? Oi? Esses IRPs que você está falando é o que a gente conhece normalmente como as casas de repouso, ou os asilos, também, né? exatamente. Porque essas conseguem, porque as caseiras, tem umas que são provisórias, às vezes tem algumas que dizem que a pessoa passa o dia e volta, ou tem, por exemplo, a tendência domiciliar. Mas, por exemplo, a questão de cuidador da pessoa idosa, até hoje a profissão não está regulamentada. A cuidadora ou cuidador da pessoa idosa, ela está registrada como um empregado doméstico. Só que a maioria das famílias, né, a gente vai ver, inclusive, no Brasil, isso, boa parte da maioria dos empregados domésticos estão informais. Aí a família, alguma parte das famílias consegue pagar, outras não cumprem com a legislação, não pagam, ou então o Estado não se responsabiliza por nada, porque o Estado não pode garantir, por exemplo, cuidadores idosos para pessoas, famílias que não têm condição de pagar, o cuidador da pessoa idosa. Ou então, você dá outras opções ou ser cuidado no local apropriado, com qualidade, para a pessoa chegue lá, se interage. A gente vê alguns casos de coisas interessantes, né? Por exemplo, a gente viu eu vi agora uma moradia, até num vídeo, lá em João Pessoa, de que o Estado garantiu lá, mas é muito pouco, são exemplos pequenos, ou em Maringá, por exemplo, lá aí no Paraná, né? De que você tem casas, por exemplo, para pessoas idosas que elas geralmente não pagam ali. E tem que ter uma renda, elas são cedidas pelo Estado. A pessoa não paga nada, cedida pelo Estado. Ou às vezes pagam algum valor assim, bem inferior ao aluguel e tal. As pessoas convivem, tem inclusive estrutura para andar de rampa, para anterrapante, uma estrutura que o pessoal tem local para fazer atividade física, etc. Isso é uma qualidade de vida interessante. Mas isso são exceções à regra. São muitos locais vazios. Isso são instituições privadas ou públicas que você está falando? Esse caso foi público, foi pelo governo de Estado, esse caso foi do Estado, esse que eu falei da Paraíba. Então, são coisas interessantes, mas isso aí devia ser generalizado. A gente vê as pessoas no Brasil morando sequer tem muito local para morar. A gente vê aqui em Pernambuco, o pessoal morando, chove, a turma morre, cai debaixo do morro. Então, se imagina, atinge as pessoas, tem pessoas idosas também que estão ali morando. Né? Então, essa é a situação. Então, você diria, fazendo uma crítica, então, dos limites, né, ou dos problemas, digamos assim, do Estatuto, apesar dos direitos garantidos, o primeiro seria que ele tem uma visão neoliberal, digamos assim, burguesa, no sentido de buscar jogar para a família, ou seja, de responsabilizar o Estado
os cuidados com as pessoas idosas, né? Isso eu acho que você explicou bastante bem. Não, ele só vai dizer o seguinte, ele só vai dizer se o Estado é responsável quando a pessoa vai ter que provar que não tem condições nenhuma de a família dar condições para aquela pessoa. É em último estágio. E muitas pessoas, às vezes, não sabem nem dos direitos, não sabem nem como chegar a conseguir isso. E, geralmente, o Estado não dispõe de estrutura nem para isso, entendeu? Para essa situação das pessoas que têm falta de recursos. Aí você tem que provar que tem falta de recursos, você tem que lutar e não tem estrutura. E boa parte dessas ILPIs que a gente viu, boa parte é privada, é conveniada com a prefeitura ou com o Estado e tal. Então, são muito poucos, primeiro, que não dá conta dessa população. E o Estado diz o seguinte, família, se vira aí, não quero saber se você tem renda, não quero saber da situação, se vira, você é responsável por sua pessoa idosa. E não tem muito a ver com isso. Aí, último caso, a família tem que dizer, não tenho condições, para provar, lutar até juridicamente, entrar na justiça. É um processo, não é fácil. E além dessa questão, que outras críticas você, na pesquisa que fez junto com a Ana Paula e com o resto da equipe do ILERJ, voltada aí para a produção dessa cartilha, que outras questões você acha que são passíveis de crítica, então, no Estatuto? Né? O que você destacaria como limites ou questões críticas aí? Além o limite é semelhante um pouco a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um grande avanço, né, no combate às mulheres. Mas qual é o problema principal da aplicação da Lei da Penha? São condições para aplicação, recurso, falta de recurso. E a lei em si, uma parte da lei, como eu falei, o maior problema que eu vejo na lei, acho que é um debate que eu estava iniciando, debatendo, inclusive para animar com os camaradas, é o problema dessa questão, na nossa opinião, família e Estado. Qual o papel do Estado aí? O Estado fica muito pouco responsabilizado sobre a população idosa, né? Por exemplo, plano de saúde, também é outra coisa. O plano de saúde, lá no Estatuto da Pessoa Idosa, diz, vê que contradição, um avanço que tem no Estatuto da Pessoa Idosa, o STJ cortou. O Estatuto da Pessoa Idosa diz assim, quem tem plano de saúde, as pessoas recebem plano de saúde, a idade não é um problema, não é um fator para aumentar o valor do desconto do plano de saúde. O que acontece? O STJ disse, não, está errado isso aí, pode sim os planos de saúde cobrarem, independente da idade, certo? Coloca alguns critérios, mas aceita a lógica de que o plano vai gastar mais com a pessoa idosa, então tem que pagar mais. Só que o plano que ganha lucro aí com as pessoas jovens, né, não tem solidariedade com as pessoas idosas, porque só quer saber do lucro. Então, fica no papel e esse papel até foi tirado. Então, a essência que a gente vê na maior crítica à população idosa é falta de atividade. Por exemplo, os conselhos. Aí tem uma crítica importante também em relação aos conselhos. Lá no Estatuto prevê conselho nacional, estadual, municipal, certo? Da pessoa idosa. Tem muitos locais que não tem esses conselhos, outros que têm, muitos são vinculados à prefeitura, outros ninguém sabe nem como é que se elege esse representante. Uma pesquisa dessa de umas pessoas que escreveu a matéria para esse material de pé, coloca que a maioria dos conselhos, uma parte são atreladas à prefeitura, não tem autonomia. Inclusive, tem uma crítica muito grande lá atrás do governo de Lula, quando ele tirou o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, na época, que era o Ministério da Previdência, botou o Ministério dos Direitos Humanos, que não tinha recurso nenhum. Ou seja, significa que você bota o recurso humano só para dizer que está lá no recurso humano, mas na prática não tem nenhum recurso para viabilizar. E os conselhos não são deliberativos, eles ficam determinando os consultivos. A legislação diz que o conselho é deliberativo, inclusive tem que passar por ele a Política Nacional de Idosos. Aí os governos descumprem isso, fica por isso mesmo. Aí são coisas que a gente tem que cobrar. Então, falta, como a gente diz, tem muitas coisas interessantes no Estatuto da Pessoa Idosa, só que os governantes não querem aplicar. Por exemplo, na questão da assistência social, a gente fez uma pesquisa aí com São José, né, com Caçapava, né, que reduzindo os gastos para assistência social. E quando a gente vai ver, os gastos para assistência social são terceirizados. Mas tem coisas interessantes para a população idosa que uma parte nem conhece em São José dos Campos, por exemplo. Mas não são suficientes para a população de conjunto. Mas tem conquistas aí, né? Mas são conquistas limitadas, localizadas, etc. Não é assim o Brasil todo, e mesmo assim, quando a gente vai ver, não atinge o conjunto das pessoas idosas. Então, um problema, sim, do Estatuto, na nossa opinião, o principal problema foi essa questão do papel que ele coloca para a família, que tal, da própria questão do Estado se responsabilizar e também não garantir que esse estatuto seja, como era para ser de fato, deliberativo.
para que as pessoas fossem lá, se identificassem e tivessem força para mudar as políticas municipais, as políticas estaduais e a política nacional. Então, a grande crítica, inclusive, das entidades que a gente viu, né, em relação a isso, é essa falta de efetividade em algumas questões. E muitas coisas estão no papel, né? Estão no papel, inclusive, na Constituição, estão na questão de direito a comer, direito a viver qualidade, dignidade para todas as pessoas, né? Isso está na Constituição, mas na prática não funciona porque está no Estado onde a lógica é do lucro, da exploração, do homem pelo homem, né? Então, essa lógica, tanto para o conjunto da classe trabalhadora, da maioria da população, vai se refletir também no Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Então, a maior briga tem que ser porque a gente tem algumas questões para discutir, inclusive com a DIMAP e outras entidades, que no final a gente já vai colocando quais são algumas ideias que vai debate, né? Porque a gente acha que tem que debater e caminhar são as entidades dos trabalhadores. E outra coisa, Israel, é a participação da população jovem, né? Porque se a população jovem ou madura, que ainda não chegou na fase idosa, né, não interage com essa população também no futuro vai sofrer talvez pior do que essa atual. Certo? Eu digo isso pelo seguinte... Na aposentadoria, né? Com menos direitos ainda, né? Então tem que ter essa união da classe trabalhadora também, entre jovens, maduros e as pessoas idosas, porque envolve o futuro delas também. Né? Então, por exemplo, o que é que a gente vê ultimamente das prefeituras? Praticamente não tem concurso público. Os contratos são temporários. Essa população aí, inclusive, não paga as previdências das prefeituras, estão entrando em falência. Provocado pelos governos. O que é que o governo fazem? Aumenta o desconto. Veja só a contradição. Eles, às vezes, dão uma conquista de um lado e tira do outro. O Lula, por exemplo, assinou essa lei. Foi o governo Lula. Foi Lula que assinou em 2003. Lembre-se, 2003 foi o mesmo ano que Lula aprovou no Congresso Nacional a reforma da Previdência. E foi a mesma reforma que, inclusive, de forma inédita, taxou os aposentados do regime próprio de servidores. Quem ganhava acima do teto do regime geral pagou. Até hoje funciona isso. Aí Bolsonaro, em 2019, no Congresso, piorou ainda mais. Tem gente hoje, aposentado, servidor público, que ganha um salário mínimo, está descontando um pouquinho mais do salário mínimo, está descontando a Previdência de novo, depois de estar aposentado. Isso é uma coisa absurda. Descontando, era 11%, passou para 14% desse desconto. Entendeu? Então, você vê, os ataques são continuados, mesmo os governos ditos progressistas, na essência, mantêm a mesma política neoliberal. E aí, quem está pagando é a população da pessoa idosa. Você ganha, às vezes, de um lado perto do outro, é um ataque maior, cada vez mais. E a Previdência é bem explícita, né? Toda vez o discurso é esse. Envelheceu, é fora da Previdência. Não pode... Agora, eu quero ver agora o que estão dizendo. Depois que o Brasil reduziu a expectativa de vida, vão fazer alguma reforma para baixar a idade? Não vão, né? Ou seja, essa